Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa segunda aula de Direito Penal dentro do tema Crimes contra a Administração Pública, do artigo 312 ao artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Hoje nós vamos estudar em particular o artigo 312 ao 313b, onde se trata do crime de peculato. Só lembrando que o crime de peculato ele tem dois polos, o polo ativo e o polo passivo. No polo ativo nós temos o funcionário público e o particular. Isso mesmo, o funcionário público e o particular. Quando os dois agem em concurso para cometer crimes contra a administração pública. Já no polo passivo nós temos o Estado e a administração pública e também subsidiariamente o particular. O particular também pode estar inserido no polo passivo dos crimes contra a administração pública. A gente vai entender daqui a pouco como isso funciona. O crime de peculato ele é tipificado como crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. O que é isso, professor? Crimes funcionais próprios e crimes funcionais impróprios. Crimes funcionais próprios são aqueles próprios de funcionários públicos. Por quê? Se faltar a pessoa do agente público nessa conduta, não existe crime. Já nos crimes funcionais impróprios, se faltar a pessoa do agente público, ele se transforma em outro crime. Nós ainda vamos observar mais adiante o peculato furto. O peculato furto é o quê? Subtrair dinheiro, valor ou bem imóvel. Se isso for praticado por um particular, deixa de ser um peculato e passa a ser um furto comum. Mas se praticado por um funcionário público, caracteriza-se um peculato furto. Então vamos entender aqui. Doutrinarmente, o peculato é considerado um crime funcional impróprio. É preciso observar que o crime de peculato ele divide-se em várias categorias. Primeiro, nós temos o que chamamos de peculato apropriação. Só lembrando que para identificar essas modalidades de peculato, temos que observar o verbo que acompanha o artigo. Aqui, por exemplo, no peculato apropriação, aqui o servidor ele vai se apropriar de dinheiro, valor ou bem imóvel, de qual ele tenha posse. Um exemplo disso é um policial, ele está ali realizando uma blitz. De repente ele para ali um veículo na determinada blitz. Aí o condutor ali na hora de apresentar o documento do veículo e a sua respectiva habilitação, ele percebe que não está com a habilitação naquele momento. Aí o que acontece? O policial checa no sistema, não há nenhuma restrição contra aquele veículo. Ele puxa ali os dados do condutor e consta que realmente o condutor é habilitado. Então o policial usando ali os atributos do poder de polícia, os atributos do poder de polícia como nós sabemos são a autotutela, a coercibilidade e a razoabilidade. O policial ali, usando da razoabilidade, o que ele faz? Ele diz para aquele condutor, olha, se até terminar essa blitz, você trouxer alguém habilitado, ou der tempo você ir na sua casa e buscar a sua habilitação, esse veículo não será conduzido para depósito. Então, o condutor vai buscar uma pessoa habilitada ou na sua casa ali busca a sua habilitação. Quando ele sai, o policial percebe que ali dentro tem uma caixa de smartphones. É aquela caixa mercadoria lícita, né? Ele checou ali, está com a nota fiscal, tudo certinho. Aí o que o policial faz? Ele pega vários smartphones daquele e distribui entre os seus amigos. Então isso é um peculato apropriação. Por quê? Porque ele se apropriou de um bem particular a qual a administração pública naquele momento tinha a tutela, tinha o poder ali sobre aquele veículo e sobre aquelas mercadorias. Então esse é o tipo de peculato apropriação. E segundo, nós temos o peculato desvio. O peculato desvio é a mesma coisa. O funcionário público vai se apropriar de dinheiro, valor ou bem imóvel. Nesse caso ele não vai ter a posse, ele não vai estar guardando esse bem. Ele vai simplesmente se apropriar e começar a usar como se aquele bem fosse dele. Um exemplo, aquele juiz que, quando a justiça penhorou os bens de Eike Batista, né, que o grande empresário Eike Batista,
um juiz pegou uma Land Rover de propriedade do Ike Batista e começou a andar como se aquela Land Rover fosse dele. E aí foi descoberto e deu todo esse problema. O juiz ali foi obrigado a se aposentar e sair da carreira pública. E nós temos também o peculato furto, que é aquele que eu falei para os senhores no início, que é quando o servidor subtrai da administração pública ali um bem, ou também ele concorre para que aquele bem seja subtraído por um particular, né? Ele em conluio com um particular, subtraem um bem da administração pública. Então esse é o peculato furto. E nós temos também o peculato mediante erro de outrem. O que é isso, professor? Peculato mediante erro de outrem? Vamos a outro exemplo para a gente entender. O funcionário público é um servidor ali da fazenda pública, municipal, vamos supor. Chega uma pessoa para pagar um IPTU, geralmente o IPTU ele é pago nas agências bancárias ou nas agências conveniadas, uma lotérica, uma conveniência e assim por diante. Então aquela pessoa chega ali desinformada, já com o dinheiro e com o talão do IPTU e chega e para o primeiro funcionário público que ele vê ali sentado na repartição e chega e entrega o dinheiro. Ó, quero pagar aqui meu IPTU. O que vai acontecer? O funcionário público, mesmo sabendo que ele não tem competência para receber aquele tributo, o IPTU, ele recebe e fica com dinheiro para ele e não comenta nada com ninguém. Então ali ele está cometendo o peculato mediante erro de outrem. Já se o funcionário induzir a pessoa, se passando pela pessoa competente para receber aquele tributo, o que vai acontecer? Ele vai cometer o peculato estelionato. Na nova doutrina foi incorporado o peculato eletrônico. O que é o peculato eletrônico? O peculato eletrônico ele acontece de duas formas. A primeira é quando o funcionário público insere ou facilita para alguém inserir dados falsos em sistema de informação da administração pública, ali, querendo causar um dano ou querendo, através disso, se beneficiar de alguma forma. E a segunda modalidade de peculato eletrônico é bem parecida, mas aqui ele vai modificar ou alterar programas de informática da administração pública. Aqui ele não vai inserir dados, aqui ele vai modificar algum software da administração pública ali também com a finalidade de levar vantagem, favorecer alguém, e esse é o peculato eletrônico que nós chamamos. O peculato ele funciona com ação penal pública incondicionada. Ele admite a coautoria e a participação. Nesse último caso aqui, no peculato eletrônico, admite-se a tentativa. E também o peculato ele pode ser de duas formas. Ele pode ser doloso e culposo. Doloso quando o funcionário público ali concorre para que um crime seja cometido contra a administração pública. Vamos supor que um agente de vigilância ali da prefeitura, ele está insatisfeito ali com o seu posto de trabalho, com o seu chefe, e ele percebe que tem pessoas estranhas, suspeitas, rondando ali o estabelecimento a qual ele trabalha, rodeando ali o posto. Aí o que ele faz? Ele some, vai para outro lugar e deixa o posto desguarnecido. Aqueles indivíduos entram lá e furtam vários objetos da administração pública. Então, nesse caso, o funcionário público vai responder por peculato doloso, e o particular, se ele não souber da condição e ele não estiver agindo em concurso com o funcionário público, ele vai cometer um furto comum. Se ele estiver em conluio com o servidor público, então eles vão cometer um peculato furto. Já o peculato culposo é aquele em que o servidor age por imprudência. Vamos supor, no mesmo caso, o agente de vigilância, ele fechou toda a administração pública ali, todas as janelas, as salas, e deixou a chave num local ali bem acessível. Vem uma pessoa, entra lá e furta uma TV, um data show da administração pública. É o que vai acontecer. Nesse caso,
o servidor público ele vai ter algumas vantagens. Se ele reparar o dano ou restituir até a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Se já tiver passado o trânsito em julgado e ele mesmo assim reparar, a sua pena cairá pela metade. Então, no peculato culposo, o servidor público tem essas vantagens, que pode lhe favorecer numa ação penal. Já no crime doloso, mesmo que ele repare, isso só vai ser um atenuante da pena, mas ele não terá essas mesmas vantagens. É isso aí, galera. Essa foi nossa segunda aula de Direito Penal dentro do tema Crimes contra a Administração Pública. Hoje nós estudamos o crime de peculato, conhecemos suas várias modalidades, que ele funciona através de ação penal pública incondicionada, que ele admite coautoria e participação, e no peculato eletrônico ele admite a tentativa. Se você gostou dessa aula, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!